Sabe, quando a gente pensa em abelha, qual é a primeira imagem que aparece na cabeça? Para a maioria das pessoas, é aquela abelha do mel, sabe? Amarela e preta na colmeia. Mas olha, essa imagem, por mais clássica que seja, é só a pontinha do iceberg. A realidade é, uau, muito, muito maior. Então vamos mergulhar nesse universo. Olha só esse número, cerca de 30 mil. 30 mil espécies de abelhas no mundo todo. É um número absurdo, muito maior do que a gente costuma pensar. É como se existisse um universo inteiro de diversidade zumbindo bem do nosso lado. E a gente mal percebe. Ok, 30 mil? Mas aí vem a pergunta, né? Dessas todas, com quantas a gente realmente já teve contato? Quantas já foram vistas, estudadas, catalogadas? É aí que a coisa fica interessante, porque a gente entra num território cheio de mistério e de muita coisa para descobrir. E aqui está o ponto principal. A grande maioria delas não tem nada a ver com a abelha do mel. A gente está falando de abelhas selvagens, muitas vezes solitárias. Pensa só, 85% de todas as espécies são solitárias. Elas não vivem em colmeias, não fazem aquele mel que a gente conhece. Elas são a grande maioria silenciosa, sabe? E o mais incrível é que muitas delas continuam sendo um completo mistério para a ciência. Então, como é que a gente começa a entender essa diversidade toda? Bom, a ciência tem suas ferramentas. E hoje a gente vai ver duas histórias que mostram bem isso. Uma que olha o quadro geral, para uma comunidade inteira de abelhas, e outra que foca no detalhe, na descoberta de uma única espécie nova. Nossa primeira história leva a gente para o sul do Brasil. Imagina só, um grupo de pesquisadores passou um ano inteirinho dentro de um parque estadual, o Parque de Itapuã, para tentar entender quem são as abelhas que vivem ali. E é uma área importante, porque mesmo sendo protegida, ela já sentiu o impacto da presença humana no passado. Certo, mas como se conta abelhas numa floresta? Parece uma tarefa impossível, né? Mas não é. É um trabalho super meticuloso que exige uma paciência de Jó. Vamos dar uma espiada em como eles fizeram isso na prática? O método deles foi bem engenhoso. Basicamente, eles fizeram o seguinte: primeiro, escolheram 2 áreas de floresta dentro do parque. Depois, criaram os caminhos de meio quilômetro, tipo trilhas de pesquisa. Aí, o trabalho braçal, coletar as abelhas nas flores, das 8 da manhã às 6 da tarde. E o mais impressionante, eles repetiram isso 2 vezes por mês durante um ano inteiro. É um esforço, nossa, gigantesco, tudo para ter uma foto bem fiel daquela comunidade de abelhas. E é aqui que a história fica boa. Lembra que eram 2 áreas? Pois é. Uma era mais preservada, mais intocada, a outra já era mais alterada pela presença humana. A grande pergunta era, o que essa diferença ia mostrar sobre as abelhas de cada lugar? E os resultados, nossa, são preto no branco. A área mais preservada tinha muito mais abelhas, tipo mais que o dobro de indivíduos. E não só isso, também tinha uma variedade de espécies bem maior, 77 espécies contra 52. Fica muito claro quanto um ambiente saudável faz diferença para a diversidade, né? Beleza. Então, no total, eles coletaram mais de 3 mil abelhas de 95 espécies diferentes. Aí eu pergunto, qual você acha que foi a abelha mais comum, a que mais apareceu nas 2 áreas? A gente imagina que seria alguma espécie nativa, super adaptada à região, certo? Bom, a resposta é bem surpreendente. Pois é, a abelha mais encontrada não era nativa. Foi a abelha europeia, a Apis mellifera, aquela abelha de mel que todo mundo conhece e que foi introduzida aqui no Brasil. Quando uma espécie exótica, invasora, se dá tão bem assim, isso geralmente é um sinal de alerta. É um baita indicativo de que o ecossistema está desequilibrado. E este gráfico aqui deixa a situação bem clara. Olha isso. Quase metade, 45% de todas as abelhas que eles coletaram era dessa única espécie invasora. Sozinha, ela é mais numerosa do que dezenas de outras espécies nativas juntas. É um domínio impressionante e, claro, preocupante. Essa história do Brasil, então, nos dá essa visão do todo, o impacto em grande escala. Mas agora, a gente vai fazer uma viagem. Vamos mudar de continente, de perspectiva. Vamos sair dos milhares de indivíduos para focar na história de apenas um. Uma descoberta única, mas com uma mensagem tão forte quanto. Nossa próxima parada, Austrália. Lá, uma cientista fez uma descoberta daquelas. Uma espécie de abelha totalmente nova, com uma aparência, digamos, bem particular. E com um nome que com certeza chama atenção. Vamos conhecer a Megachile lucifer.
Mas o que essa abelha tem de tão especial? A própria pesquisadora que a encontrou descreveu de um jeito ótimo. Ela disse: a fêmea tinha esses incríveis chifrinhos no rosto. São 2 chifres bem pontudos na cara da fêmea, uma característica que nunca tinha sido vista e que fez ela se destacar na hora. E o nome Megachile Lucifer, claro que vem daí. A pesquisadora contou que estava assistindo aquela série da Netflix, Lucifer, bem na época que estava descrevendo a abelha. Aí ela viu os chifrinhos, pensou no personagem e pronto, o nome pegou. E não é só uma curiosidade. Essa foi a primeira espécie nova desse grupo a ser identificada em 20 anos. É um feito e tanto. Mas a história dessa abelha não é só sobre o nome legal, não. Onde e como ela foi encontrada é que está o ponto crucial. A história dela acende um alerta gigante sobre conservação. Vamos aos fatos. Primeiro, ela foi encontrada numa área minúscula, perto de uma flor silvestre que também está criticamente ameaçada. Segundo, essa região toda está sob ameaça da mineração e das mudanças climáticas. Terceiro, esses chifres, só a fêmea tem e ninguém sabe ainda para que servem. É um mistério. E por último, para confirmar que era mesmo uma espécie nova, foi preciso usar uma técnica de DNA. Ou seja, é uma história de extrema fragilidade. Claro que o nome Lucifer deu o que falar. Teve gente que ficou preocupada. Esse comentário aqui de um leitor num site de notícias brasileiro resume bem a questão. Nome ruim pode despertar supersticiosos a eliminá-las só pelo nome. É uma preocupação válida, né? Mostra como a ciência não vive numa bolha. Só que a pesquisadora tinha uma segunda intenção. O nome Lúcifer, na origem, vem do latim e significa aquele que traz a luz. A ideia dela era exatamente essa: usar essa abelha e seu nome chamativo para trazer luz para um problema urgente, que é a conservação de tantas outras espécies que ninguém conhece. Então, vamos juntar as peças. Vimos 2 histórias, uma no Brasil e outra na Austrália. Uma sobre milhares de abelhas, outra sobre uma única espécie. O que essas 2 narrativas tão diferentes nos contam quando olhamos para elas juntas? A mensagem é poderosa. O estudo do Brasil nos mostra o problema em grande escala, como a ação humana bagunça um ecossistema inteiro. Já a descoberta na Austrália mostra o risco no detalhe, como uma espécie única pode sumir do mapa antes mesmo da gente saber que ela existe. São 2 lados da mesma moeda. No fim das contas, seja contando abelhas uma por uma durante 1 ano, ou tendo o olhar treinado para perceber um detalhe num único inseto, é a ciência que nos ajuda a enxergar esses mundos ocultos. Mundos que, como vimos, são muito mais frágeis do que parecem. Cada descoberta é uma pecinha mais num quebra-cabeça que estamos montando contra o relógio. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A abelha Lúcifer, de certa forma, teve sorte. Ela foi encontrada, ganhou um nome, uma história. Mas e todas as outras? Num planeta com milhares de espécies que a gente ainda nem conhece, a pergunta que fica é: quantas delas vamos perder antes mesmo de termos a chance